paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos começar mais uma aula aí da Escola Bíblica. Eu queria, no primeiro momento, fazer uma oração para que o Senhor conduza essa aula, para que todos entendam e tenham discernimento do Espírito Santo, para ter uma melhor compreensão, tá bom? Concordem comigo, por favor. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos pela vida, pelas lutas, Senhor. E te peço, Pai, abra as nossas mentes nesse momento para que esta aula venha de encontro, Senhor, com a nossa mente, para abrir a nossa mente para a tua palavra, Senhor. E o principal, Pai, que nós possamos pregar a tua palavra e que almas sejam salvas, Senhor, que almas sejam impactadas pelo poder do teu Espírito Santo. É nesse sentido que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Então, irmãos, nós vamos começar hoje a aula sobre o milênio. É uma aula que dá pano para manga, como falado pelo bispo na aula passada. É uma aula que tem uma certa vertente de polêmica, porque a escatologia, na teologia, no estudo de teologia, ela tem vertentes e tem várias interpretações, certo? É por isso que eu fiz aquela enquete. Eu vou até colocar a enquete aqui para vocês, que sobre qual escola a gente está, né? Sobre qual... acho que saiu aqui. Ah, não, está aqui. Sobre qual escola escatológica, visão escatológica a gente está. Ok? Eu vou colocar aqui na tela. A nossa... não está indo, infelizmente, mas vamos continuar assim mesmo. Então, eu perguntei lá na enquete qual a visão escatológica que você se encaixa, né? Que tem a visão pré-milenista histórica, a visão pré-milenista dispensacionalista, a pós-milenista e a milenista. Então, a maioria dos irmãos só teve um que foi dispensacionalista e a maioria dos irmãos foi no pré-milenista histórico. Como eu já falei, não dá para mostrar porque não está entrando aqui na tela. Mas eu queria agora entrar com vocês sobre essas escolas, entrar numa explicação melhor para vocês sobre essas escolas. Por que que tem essas divisões? Qual o ensino, o sentido que a gente está fazendo essa aula com esse título? Porque você precisa aprender, você precisa saber o que se é falado. Vocês estão vendo aí na tela? Estão conseguindo ver? Dá para ver aí, né, bispo? Tá. Para mim tá bem pequena, mas tá. É que aqui eu não consigo compartilhar a tela inteira. Não melhorou, não, né? Ou tá a Para mesma mim coisa? continua da mesma forma. Tá bom. Então, aí são os métodos de interpretação sobre o milênio, tá? Então, nós temos o amilenista, que é essa interpretação. Nós temos o pré-milenismo, que é dividido em dois, no histórico e no dispensacionalista. E o pós-milenismo. Bom, o amilenista, que graças a Deus ninguém anotou lá, o amilenista, ele crê que o milênio, ele não é literal. Ele crê que o milênio já, inclusive, está acontecendo. Então, o amilenista não crê que vai ter o milênio, mil anos literal. Ele acredita que esse 1000 anos, ele é simbólico. Tá? Como muitas passagens no Apocalipse são simbólicas, ele também ele enfatiza que o milênio também é simbólico.
O pós-milenista, eu não vou nem falar nada, porque o pós-milenista, ele crê o quê? Que Jesus só voltará após o milênio. Nós vamos ter a grande tribulação, vamos entrar no milênio e Jesus só voltará após o milênio. Então, basicamente, nós nos encaixamos no pré-milenismo. Mas qual a diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista? O pré-milenismo, ele está dividido também, é uma vertente deles, a grande tribulação, porque nós somos pré-tribulacionistas, como já foi falado na aula da grande tribulação. Tem os mid-tribulacionistas, né? A nova vertente, que é o pré-ira, que na realidade eles também são mid-tribulacionistas, eles acham que nós vamos ficar até metade da grande tribulação, né? E após a outra metade a gente vai ser levado aos céus. E o pós-tribulacionismo, que na realidade eles creem que Jesus voltará somente após a grande tribulação. E como nós aprendemos nas lições anteriores, tá? Nós cremos no pré-tribulacionismo, ou seja, Jesus voltará de forma invisível, né, para nós, não vai arrebatar a igreja, que nós vamos para as bodas do Cordeiro, tá? E depois nós voltaremos com Jesus para derrotar Satanás no final da grande tribulação e, tá? Nós entraremos no milênio. Agora, qual a diferença entre o histórico e o dispensacionalista? O histórico, ele é um pós-tribulacionista. Então, ele crê que o milênio é pré, né? Pré-milênio. Jesus volta antes do milênio e governa sobre o milênio. Só que ele acredita que isso seja depois da grande tribulação. Então, por isso, nós nos encaixamos na visão dispensacionalista, tá? Porque nós somos pré-tribulacionista. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Eu não quero ser muito... Eu quero ser bem didático, porque é uma questão de interpretação e precisa ser bem interpretada. Aí o problema aí, irmãos, é o seguinte: cada escola ela tem um ponto de vista. E o ponto de vista de muitas, ele foge um pouquinho daquilo que a Bíblia está mostrando, porque nós acreditamos piamente que a igreja não passa pela grande tribulação. Tem algumas escolas que dizem que a igreja passa pela grande tribulação e depois vai participar do milênio. Outras escolas dizem que a igreja passa pelo menos pelos 3 anos e meio do início da grande tribulação, depois Jesus volta, aí ela não participa dos 3 anos e meios que é depois. Então, são vários tipos de escolas que têm uma visão diferente da nossa. A nossa visão, o presbítero Nai, ele explicou muito bem aí. A nossa visão é que a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja, enquanto tem 7 anos de grande tribulação na terra, a igreja está com Cristo, participando lá dos galardões, né? As bodas do Cordeiro, e são 7 anos. Depois desses 7 anos, no final da batalha do Armagedon, que não é a última batalha, a batalha última é Gog e Magog, que eu tenho explicado e enfatizado, que no final do milênio, no final dos 7 anos da grande tribulação, quando Jesus volta, ele volta para implantar o milênio, entendeu? Então, nós somos dessa faixa etária que crê dessa forma, né? Que é pós-tribulacionista, né, Nai? Nós somos pré-tribulacionistas, Né?
e pré-milenarista. Isso. Os dois. Então, aí nós cremos, como eu estou explicando, nós cremos que no final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja para implantar o milênio, entenderam? Esse milênio vai ser implantado logo após a grande tribulação. Logicamente, daqui a pouco o Nai vai explicar quem vai participar do milênio, porque na Batalha do Armagedon vão morrer milhões e milhões de pessoas pelo poder de Deus, porque eles vão atacar Jerusalém. Aí você diz assim, mas vai sobrar pessoas na Terra para participar do milênio? Porque o milênio, nós vamos ver logo lá para frente que o milênio vai ter casamento, vai ter uma vida normal na Terra, normal para os que estão vivendo nessa Terra. Aí a pergunta é, mas quem vai sobrar? Porque a Batalha da Armagedon, ela é uma batalha sangrenta, uma batalha onde todos os exércitos vão se levantar contra Jerusalém e eles vão ser desbaratados pelo sopro de Jesus. Agora fica a pergunta aí para os irmãos: quem vai participar então do milênio? É só a igreja que volta? Porque a igreja está glorificada. Nós não temos um corpo humano mais, um corpo terrestre. Temos um corpo agora incorruptível, né? E nós voltamos com Jesus para o milênio. Agora a pergunta que fica é: quem vai participar do milênio? Quais as pessoas que vão estar, e que não são poucas, né? Que vão participar no mundo inteiro desse milênio? Você pode responder aí, quem tiver uma ideia. Depois o Ney vai, logicamente, durante a lição aí, tem muita coisa para nós aprendermos aí sobre o milênio, os acontecimentos dentro do milênio, né? Sim. Estou explicando essa questão, porque há muitos vídeos na internet, eu sei que tem muitos irmãos que pesquisam, tem, por exemplo, o pastor de onde eu tirei esse gráfico aí que vocês estão vendo, ele é pós-tribulacionista. Ele crê no arrebatamento somente após a grande tribulação. Ele crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Que é um absurdo, né? Não, que já sai da realidade. Inclusive, ele tem um vídeo que explica esse gráfico, e aí ele começa a meio que atacar quem tem a visão diferente. Então, tem gente que leva numa boa, né? Que tem gente, é a sua visão, amém. Tal. Mas tem gente que quer trazer as pessoas para a visão dele. Então é meio complicado. Por isso, então, até eu procurei vídeos para mostrar para os irmãos, mas eu achei melhor não mostrar, porque é uma visão deturpada, né? Pode fazer uma confusão, né? Isso. A gente, aqui, pelo contrário, a gente não quer confundir. Bom, continuando aqui, você vai entender agora porque nós somos dispensacionalistas, tá? Uma coisa importante, gente, quando eu faço uma enquete, eu preciso que todos respondam que, mesmo que não esteja certo, é que a gente quer entender como que está o nível de conhecimento dos alunos para que a gente possa explicar com mais detalhes. Naquela enquete eu já percebi que esse seria um tema que eu teria que abordar com mais, enfatizar mais, para vocês entenderem por que nós somos dispensacionalistas, certo? Então, vamos lá. Por que dispensacionalistas, tá? Porque nós cremos nas dispensações, né? Nas 7 dispensações, que são essas aqui. Nós estamos agora na dispensação da graça, tá? Que é essa fase que a igreja está vivendo, ok? E nós estamos na última semana de Daniel, certo, bispo? As 7 dispensações é a inocência, que foi lá no Éden, depois veio a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. É as 7. São as 7. E caímos, como o Leonardo está falando, nós caímos na última dispensação. O que é a dispensação? É um relógio cronológico do próprio Deus, né?
são as divisões até chegar no final de todas. E a última dispensação, ela é a dispensação do milênio. É tão interessante as dispensações que a gente poderia até fazer uma aula especial sobre isso para a gente entender. Porque você pode ver, a primeira dispensação foi a dispensação da inocência, quando o homem estava no Éden e ele não tinha nenhum tipo de pecado. Então, ele andava nu, ele fazia tudo, não tinha a consciência pecaminosa na cabeça ainda, né? Porque ele estava vivendo a primeira parte da dispensação humana, vamos falar assim, que era a dispensação da inocência. E depois vem, em seguida, a outra dispensação humana, que é a da consciência. Aí vem a consciência humana, né? Aí vem o homem, vamos dizer, consciência pecaminosa, né? Porque o homem sempre teve consciência, né? Mas aí uma consciência pecaminosa. Depois veio o governo humano, que veio na parte lá de Nimrod. Então, as dispensações, elas são muito importantes para a gente aprender. E agora, nós chegamos na última, né, Nai? Que é a última dispensação conhecida, que é o que nós estamos estudando hoje, que é o milênio. Certo. Então, a nossa visão da nossa igreja é assim. O Senhor Jesus vai voltar depois da dispensação da graça, que é o período da igreja agora. Ele vai voltar em forma de harpazo. O que é harpazo? É um arrebatamento invisível, né? E aí é um arrebatamento iminente, que pode acontecer a qualquer tempo, e que vai arrebatar a igreja de forma invisível, que só quem é salvo verá, né? Você terá o corpo transformado, como nós já estudamos aqui, e a igreja subirá para os céus, para as bodas do Cordeiro, que vai durante os 7 anos de tribulação. Assim que a igreja for arrebatada, tá? Terá início a grande tribulação, que tem 2 períodos, 3 anos e meio, que o anticristo vai reinar com paz, e 3 anos e meio, que aí ele vai com mão de ferro, né? E nisso tudo está Israel aqui, que vai passar pela grande tribulação. E aí, na segunda vinda, nós chamamos de parousia. O que é parousia? É uma vinda visível, tá? Aí entra aquela parte, todo olho o verá, né? Essa é a segunda vinda, que aqui, como o bispo falou, seria a guerra do Armagedon, tá? Essa visão dispensacionalista, ela tem como, eles colocam como um grande defensor dela, que foi John Nelson Darby, a partir de 1830, que ele já defendia esta visão dispensacionalista. E após a Guerra do Armagedon, o diabo vai ser preso, tá? O diabo vai ser preso e Jesus vai reinar por 1000 anos. 1000 anos, no caso, nós entendemos que seja 1000 anos literais, seja 1000 anos mesmo, não são 1000 anos simbólicos, como creem os amilenistas. Ok? Até aí alguma dúvida? Tudo já visto em lições, né? Que a gente já estudou. Muitos aí dessas escolas diz que o milênio será algo espiritual. Eu creio, tudo bem, mas não será só espiritual. O milênio será algo literal. Vai ter 1000 anos que Cristo vai reinar na face da terra. Uma coisa que a gente tem que entender, e é muito importante entender isso, né? Eu quero só enfatizar isso, você me desculpa eu entrar um pouquinho aí para atrapalhar. Pode fazer suas colocações aí. Você sabe que Jesus ele recebeu 3 tipos de ministério. 3 tipos de ministério. O de profeta, o de sacerdote e o de rei. O ministério de profeta, ele fala do ministério passado, né, que exerceu no tempo que Jesus esteve aqui na Terra.
e ele exerceu o ministério de profeta. O ministério sacerdotal, né, ele também, após a ressurreição de Jesus, ele exerceu a função de sacerdote, né, que ele intercede por nós, sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. E ainda falta o quê? Falta o Senhor fazer o último ministério dele, né? Como ele recebeu 3 ministérios, tem o último ministério, que é o ministério de rei. Então, o ministério de rei, ele vai ser colocado no tempo do milênio, porque aí o Senhor vai reinar, né? Aí você diz, mas Jesus, ele sempre foi rei, tudo bem, eu estou falando dos 3 ministérios dele, e o último ministério de rei, ele não exerceu esse ministério de rei ainda, de reinar, né? Então, é lógico que ele reina na nossa vida, nos nossos corações, mas o ministério de rei, ele só vai se cumprir no milênio, né? Então, quando você lê Jeremias capítulo 23, versículo 5, diz da seguinte forma: eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, né? Porque ele está falando de Davi? Porque Jesus, ele vem da linhagem de Davi, né? Vem da linhagem de Judá, né? E da linhagem de Davi. Ele diz assim: levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, de quem Jeremias está falando aqui? Ele está falando basicamente, lógico que ele está usando o reino de Davi, mas fazendo uma analogia de Jesus, que ele no milênio, ele que vai reinar sobre toda a terra. Aí quando você lê Daniel capítulo 7, verso 14, diz assim: foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Olha que interessante, todos os reinos da terra foi destruído, e o reino milenar de Cristo, Daniel, numa profecia, está mostrando aqui que o Senhor vai ser dado para ele o domínio, a honra, e o reino será dado para o Messias. Então é bom a gente enfatizar isso, porque dos 3 ministérios que Jesus recebeu, o que falta para concluir vamos dizer, a vida de Jesus é o ministério de rei, que será colocado no milênio. Isaías fala, Jeremias fala, são profetas que profetizaram que Jesus seria o rei, né, no milênio. Porque você pode ver que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, os judeus, para blasfemar contra o próprio Jesus, eles colocaram na cruz, né? Jesus, rei dos judeus, né? Ali era uma parte que os judeus mas era um tipo de chacota, né? Porque para eles Jesus nunca seria o rei deles era César. Então ali era uma chacota, mas essa chacota, ela já era vamos dizer assim, uma profecia de que o Messias ainda seria o rei, que o Messias ainda iria reinar. E esse reinado dele será no milênio. Amém? Só uma colocação para vocês entenderem que o reinado de Cristo, ele tem que se concretizar, e esse reino, ele será um reino eterno. Ok. E está aí também na tela uma passagem em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, que indica as 2 vindas, né? Que prova que as 2 vindas vão acontecer. Uma primeira invisível, que vai ser para os salvos, e a segunda para o pré-milênio, né? Que seria para a guerra do Armagedon, que aí todo olho o verá. Está escrito assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, e os que ficarmos até a vinda do Senhor, aqui essa vinda, ele se refere à parousia, que seria a vinda visível, né?
pois nada da ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados. Que aí seria o harpazo, né? Que seria a ressurreição sem que o mundo veja. Juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Aleluia. Então, essa passagem nos prova que a vida do Senhor vai ser dessa forma, vai ser das duas formas, né? Vai ser, primeiro, de uma forma invisível, que nós seremos transformados e arrebatados sem que o mundo veja, primeiro os mortos, depois os vivos, e a segunda vinda, que aí é a vinda para a guerra do Armagedon, que seria a guerra mais importante da história. Eu acredito até em falar que seria a Terceira Guerra Mundial, porque o mundo inteiro vai estar lá, o mundo inteiro vai participar, e não vai ter meio termo, né, Bispo? Ou vai ser de um lado ou vai ser do outro. Não vai ter aqueles países que vão falar, eu não vou entrar nessa briga aí, não. Entendeu? Vai ter que tomar uma decisão, sim, vai ter que tomar uma posição. Vão ter que posicionar se eles estão do lado do anticristo ou não. Porque algumas nações que eles são aliados de Israel, né? E muitas nações aliadas de Israel, eles não vão aceitar o domínio do anticristo. Então, acredito que essas nações que não vão se render, né, ao anticristo, porque quem vai julgar essas nações que vão reinar no milênio não é nós, não é anjos, não é os 12 sacerdotes, 12 profetas, não. Quem vai julgar essas nações de quem vai participar do milênio ou não é o próprio Senhor Jesus. Então, nesse julgamento das nações, não compete a nós. É o Senhor que vai saber quem é as nações que não se rebelaram contra Jerusalém, contra Israel, e essas nações, juntamente com aqueles que estiverem vivos nessas nações, reinarão com Jesus. E o reino milenar, o cerne do reino milenar, ou vamos dizer assim, a capital do reino milenar, ela será em Jerusalém. Cristo, não é que todo mundo vai estar em Jerusalém, não é isso. Eu já ouvi falar, pastor, assim, ó, todas as nações vão estar reinando em Jerusalém. Não é. Acho que não caberia todos no reino de Jerusalém, né? Isso aí é um sentido espiritual, que todos vão ter o Cristo como o rei, como governante. É como se tivesse, vamos dizer assim, o mundo sendo governado pelo presidente dos Estados Unidos, para você entender melhor, né? Então, é um reino que é um rei que ele abrange toda a face da terra, ele reina sobre todos e sobre todas as nações. É isso que eu quero dizer. Amém? Amém. Então, para os irmãos que entraram depois aí, quero deixar bem claro, nós somos pré-milenistas dispensacionalistas, porque nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Nós cremos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, vai levar os salvos e vai voltar antes do milênio, pré-tribulação, para que Jesus tenha esse reinado de 1000 anos. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, perguntem agora que aí eu já vou querer entrar na segunda parte, que aí vai começar, a partir de agora nós vamos começar falar mesmo sobre o milênio. Pode falar, irmão Jefferson. Jefferson foi no culto domingo, hein, Jefferson? Ô, glória, hein?
Mas, senhor, tudo bem? Mas, senhor. Tudo bem, pode perguntar, Jefferson. Então, quando eu falei a história, eu respondi, foi o primeiro, a história. Mas a história, quando eu digo, não abrange todo aquele item que está ali, aqueles itens de pergunta que está ali, a história. Deixa eu te explicar qual a diferença A história é uma da história. Realidade, né? A história é uma realidade. Que eu acho Sim. assim, que eu fiquei nesse pré. Como é que fala? Que é a certa, mas eu falei assim, a história ela representa o geral, né? Isso que eu estou falando. Sim, Jefferson, mas entenda uma coisa, o histórico aí, teologicamente falando, o histórico aí, ele quer dizer que ele acredita no que diz a igreja primitiva. Quem era a igreja primitiva? Eram os judeus, era Pedro, Tiago, João, eram os judeus. Então, os judeus acreditam que eles sejam, e eles são, pós-tribulacionistas. Israel vai passar pela grande tribulação. Por isso que nós não somos históricos, nós somos dispensacionalistas. Que assim que Israel rejeitou Jesus, deu-nos o direito de sermos filhos de Deus, entendeu? E aí que vem a dispensação, as dispensações, como foi falado anteriormente. Que não vou parar aqui para falar tudo novamente, senão eu vou tomar muito tempo. Mas essa é a diferença. Quando você é histórico, ele crê na igreja primitiva, ele crê que todos passarão pela grande tribulação. E a nossa crença é que Jesus vai voltar antes da grande tribulação de forma invisível e depois na segunda vinda, antes do milênio. Eu respondi a sua dúvida ou não? Não, eu só queria mais ou menos reforçar isso mesmo, entendeu? Não, assim, só um irmão colocou dispensacionalista, que eu vou ser sincero, fui eu. Todos os outros colocaram histórico, porque remete a isso. E é isso que eu quis fazer, entendeu? Eu quis que eu tinha na cabeça que todos iam responder histórico mesmo. Por quê? Porque na realidade a gente enfatiza a história, né? A história como a história dos nossos irmãos, a história, mas o histórico que ele fala aí é a história da igreja primitiva, que é a igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja que surgiu. Entendeu? Então. E eles vão passar pela grande tribulação porque eles são judeus. E os judeus vão passar tudo, como a gente já sabe, como já foi dito aqui nas aulas anteriores. Nós somos dispensacionalistas, porque nós cremos na graça. Nós cremos na graça, nós estamos na época da graça, nós estamos na última semana de Daniel e prontos para que Jesus volte, porque o mundo está já no maligno, né? Então a gente sabe que Jesus está numa iminente volta. Por isso, essa é a diferença do histórico, por isso que confunde muito. E eu quis fazer essa analogia, essa coisa, para justamente poder explicar para vocês que existem várias vertentes e que os irmãos do YouTube, eles defendem com unhas e dentes as escolas que eles defendem. Tá certo? Tá certo. Bom, então, após essa explicação pré-milenista, pós-tribulacionista, essa coisa toda, nós vamos para a aula do milênio mesmo, né? Que Jesus vai voltar, né? E todo olho verá, terá a guerra do Armagedon. E aí, como a pergunta que o bispo fez aí no começo da aula, o que vai acontecer, quem vai ficar, quem vai morrer, quem vai viver, isso aí vai depender de que lado ele está. Vai ter pregação no milênio? Vamos pregar o que lá no milênio? Então. Vai ter Bíblia? Será que tem Bíblia lá no milênio? E o Espírito Santo, onde ele vai estar? Irmão, um monte de coisinha aí, hein? Quem lê a lição sabe, está escrito na lição. Um monte de coisinha aí que a gente vai responder para vocês aí para entender um pouco desse milênio, que é um milênio literal, que é 1000 anos mesmo, e a paz tão esperada será com o maior acontecimento da história, que é o reinado de Cristo, né, no reino milenar. E ainda é interessante que muitos profetas já falaram sobre isso, né, que não é uma coisa, vamos dizer assim, só da graça. Não.
Lá no Velho Testamento já se falava muito do milênio, né? Alguns profetas, como eu falei, Daniel, Isaías, Jeremias, que foram profetas que profetizaram acontecimentos de milênios depois, né? E agora esses profetas, eles falaram muito sobre o milênio, sobre algumas coisas, né, do milênio que nós vamos estar vendo aqui, até no Velho Testamento. Não é uma coisa só do Novo Testamento, não. Ele já vem sendo falado há milênios atrás, né, desse acontecimento. Certo. Então, assim, desde da queda no Éden, os homens sonham com o reino, né? Um reino de paz, porque desde daquele momento, eu acho que o homem nunca mais teve paz, né? Que entrou o pecado no mundo, a paz foi embora, né? Então, esse reino de Jesus vem para isso, para determinar essa paz, para que essa paz reine sobre a terra. Então, nós vamos aprender como que se dará, o que vai acontecer. Por exemplo, muitos historiadores falam que a criança vai colocar a mão na boca do leão, o leão não vai morder, não vai fazer nada com ele. Então, nós vamos entender como isso vai acontecer. Bom, após o final da Guerra do Armagedon, o que vai acontecer? Quem que vai morrer? Quem que vai ficar vivo? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Os irmãos que estão aí na aula, eu abro aí para vocês falarem, para vocês falar o que vocês acham. Pode falar, irmão. Cláudio, Jefferson, quem? Não fica com medo, não. Nós estamos aqui para aprender, viu, irmão? Pastor Nelson vai falar? No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Certo. Então, assim, as nações vão ser divididas em, como eu falei anteriormente, não vai ter meio termo, não vai ter, as nações não vão poder ficar, parte vão falar assim, como o Brasil é hoje, falar dessa guerra aí eu não vou fazer parte não, eu vou ser neutro. Ninguém vai poder ser neutro. Ou você vai estar do lado de Israel, ou você vai estar do lado das outras nações, certo? Então, quando Jesus voltar, todos que tiverem contra Israel vão ser mortos, todos os exércitos. Por isso que o bispo falou, milhares de milhares vão morrer, certo? Nenhum que guerrear contra Jesus ficará vivo, certo? E quem ficar ao lado de Israel vai sair triunfante, vitorioso, para reinar no milênio com Jesus. Certo, bispo? Isso aí. Então, essas pessoas, está respondida a pergunta que o bispo fez, que é, quem vai morrer? Quem vai viver? Então, quem ficar contra Israel, todos vão morrer. Quem ficar do lado de Israel, todos vão viver. E aí, a terra passará por grandes transformações. Hoje nós temos um grande problema, que é o problema da água, que está acabando a água no mundo, né? A Terra passará por grandes transformações nesse milênio. Quando Jesus for entronizado, automaticamente haverá um grande milagre na natureza. A natureza será totalmente transformada. Então, os rios que hoje são secos, que não dão a erva, não dão jardins ao lado, todos esses rios vão ser transformados. Poluídos que são, né? Isso, vão ser transformados. Haverá uma grande mudança na geologia mundial, que seja,
todo o planeta será modificado. Todo o planeta passará por uma transformação onde todo lugar não vai ter falta de água para ninguém, não vai ter falta de alimento para ninguém, porque as árvores, como está escrito em Ezequiel 47, 12. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para ler para vocês. Então, as árvores vão dar frutos e nós vamos viver do fruto das árvores. Ezequiel 47, 12. Aqui, ó. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, aqui está bem claro que diz que os frutos vão cair das árvores e não vão apodrecer, irmão. Você tem noção? Tem noção? O Cláudio está perguntando se os corpos incorruptíveis terão necessidade de se alimentar? Cláudio, eu acredito que não, porque nós já vamos estar transformados. Então, a nossa presença diante de Jesus já será o suficiente. Nós não vamos precisar dessa questão de fome, de ter que comer. Eu acredito assim. Os que ficarem na terra, sim, porque eles são humanos, eles precisam do alimento. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Dúvidas? Fala, Jefferson. Jefferson? Irmão, me ouvindo? Está me ouvindo? Tá, agora me ouvindo? Tá. Agora estou. Então, eu estou recebendo essa pergunta, mas não sei se é fora do contexto que eu estou falando. Mas, no caso, assim, e tirando o ser humano, e em relação aos animais, aos animais, vai, o que vai acontecer com eles? Os animais, Jefferson, só que eu ia falar agora. Os animais, eles não haverá mais animal carnífero. Tá? Eles não vão comer mais carne. Então, o leão, ele não vai mais matar outros animais. Só para você entender. Então, todos vão ser herbívoros, vão comer capim, né? É o que está escrito na Bíblia. Né? E aí eles vão viver em plena harmonia. No mundo animal, nós não teremos mais aquela questão de cobra matando, nada. Leão atacando, nenhum outro bicho. Jefferson, para você entender isso, acho que o Nai vai ler aí, mas o texto que Isaías profetizou do milênio, Isaías 11. Isso, é que eu ia falar agora. No capítulo 11, versos 6 e 7, Isaías diz assim, haverá paz entre os próprios animais, né? E morará o lobo com o cordeiro. Já pensou o lobo morar com o cordeiro? O leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia a ovelha viverão juntas. Um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão. Leão comerá palha. Já pensou leão comer palha, filho? Não tem, não tá falando, não tem mais animais carnívoros, né? O leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do leão, sobre a toca da serpente, da áspide.
e já o desmamado meterá a mão na cova do basílico, da cobra, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Olha aí, já está respondendo tudo, né? A terra ela será revigorada, não precisará mais de sol, lua, vai ser uma coisa. Tem sol, lógico, haverá, né? Mas tudo não tem mais aquela coisa que camada de ozônio, essas coisas não tem mais. Poluição, vai ser tudo transformado. Tudo transformado, né? Não haverá problemas de energia, né? Será. Aí vem Isaías diz: será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, com a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga das suas feridas. Aqui Isaías está dizendo que a luz será 7 vezes maior. Então, não vamos ter problema de energia, problema de nada. Vai ser uma coisa extraordinária, né? Isso, na grande verdade, vai ser restaurado vai ser restaurado, vamos dizer, o Éden, né, irmão Zé? Isso. Os efeitos do pecado vão ser retirados, porque tudo isso que acontece hoje é efeito do pecado sobre a natureza. Esse efeito do pecado vai ser retirado, então volta tudo à forma original do Éden. Todo, porque na época os animais, no tempo de Adão, lá antes do pecado, eles também não comiam carne, né? Não. Viviam todos em harmonia. Então, a grande verdade vai ser restaurado na forma original do Éden. Isto é, vai ser eliminado todos os efeitos do pecado na natureza e nas pessoas. Né? Aí vem o escritor ao Romanos, capítulo 8, 22, diz assim, ó, a terra, e está falando da terra de hoje, né? Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso. Então a terra geme, né? Devido os efeitos do pecado na grande. Isso, semente do Éden, do pecado, né? Que aconteceu. Isso. Então aqui a terra será, como colocou bem o irmão Zé Herculano, será um novo Éden, né? Que naquela época lá a paz reinava, não tinha confusão, não tinha briga, não tinha animais ferozes, né? Então, o milênio, pela prisão de Satanás, né? Porque a gente diz assim, mas Satanás vai ser preso, irmão? Então o homem, a culpa de tudo é do diabo. Quem te falou isso? O homem é ruim pela natureza dele, que ele por causa do pecado. Você pode ver que quando Satanás volta, o homem se rebela contra Deus rapidamente. Então, o homem é ruim, tudo é culpa do diabo, né? Não, o homem tem uma grande parcela de culpa, porque o homem tem livre-arbítrio, porque o homem pode escolher, porque o homem vai para o inferno porque ele quer. Se ele não quiser, tem salvação. Agora, a pessoa não quer aceitar, né? Então, fica difícil. Então, essa pessoa, ela vai sofrer as consequências da sua natureza pecaminosa, né? E vamos aqui, o pessoal tá uma gama de perguntas aqui nas mensagens, né? Pastor Nelson, está falando sobre o Egito, a falta d'água é natural, eles sofrerão duplo castigo. Assim, no milênio, eu acredito que não, viu, pastor? Porque, assim, está escrito que todos os lugares secos tornar-se-ão jardins verdejantes. Vamos ler lá em Ezequiel 34, 26, 27. Ezequiel, só um minutinho que eu estou pegando aqui. 34, 26 e 27. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo, e as chuvas de bênção serão. E árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade,
e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor. Então, eu acredito que no Egito também haverá fartura. Na minha concepção, não vai ter nem mais deserto. Não, não. O milênio é a restauração total da Terra. Aí não tem negócio de Egito, não tem negócio de coisa. Isso aí, essas coisas já estão tudo passadas. Ali o milênio, ele é uma restauração de toda a Terra, né? Toda a Terra. Aham. Não vai ter, eu acredito que não vai ter deserto, não vai ter nada desse tipo de coisa, né? Se tiver lá escondido lá, mas não, eu acredito que a Terra restaurada no milênio, se ela for realmente uma terra baseada no Éden, então vai ser uma terra totalmente restaurada, não vai ter esse tipo de coisa não mais, né? Então, água em abundância, tal, um monte de coisas. A fertilidade, né? Diz que a fertilidade no milênio vai ser grande, hein? Porque Zacarias diz que as ruas se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então, vai ter fertilidade, né? Haverá muita saúde. Ó, o morador nunca dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido de toda iniquidade. Aqui está mostrando, não é que o homem, a minha pergunta é muito interessante agora. No milênio, vai ter morte? Isso aí vai responder a pergunta que o Cláudio está fazendo lá. Ó. Haverá reprodução entre os animais? Cláudio, haverá. Sim, normal. Haverá reprodução normal. Tá? O Cláudio está perguntando, e os corpos incorruptíveis, que não somos nós que vamos estar na glória, irá se reproduzir com os humanos que ficarem? Não. Não. Eu acredito que não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Que nós vamos estar transformados num corpo de glória. E a gente não pode ter a gente não vai ter nenhuma vontade nesse sentido. Aí Jesus diz que no céu não se casa, não se dá em casamento. Então, o corpo é incorruptível. Vai estar reinando com Cristo lá, no milênio, né? Mas não tem... Aí vai falar para mim assim, mas aí nós vamos comer comida juntamente com os humanos? Meu querido, vá lá que você vai saber. Tem coisa que não dá para responder. Jesus, quando voltou, depois da ressurreição... E ele não comeu? Não é? Jesus estava num corpo transformado e ele voltou e comeu. Isso, não que ele estivesse com fome, não, mas não. ele fez companhia aos apóstolos. Isso, então, agora a gente não sabe, né? Se nós vamos fazer companhia, eu acredito que a gente não vai sentir aquela fome que nem a gente sente, a necessidade da comida para manter o corpo, para manter o corpo, é isso que precisa ser falado, porque assim, às vezes hoje nós humanos, nós temos a necessidade de comer, porque para dar vitamina ao corpo para a gente não morrer, se você ficar sem morrer, ou sem comer, você morre. Da energia, né? Nós precisamos ter energia. Isso. Mas no corpo transformado, não. Agora, no milênio, entenda bem, no milênio, a vida será prolongada, é uma coisa. Que haverá morte, isso vai haver. Ó, Isaías 65, 20 diz assim, não haverá velho que não cumpra os seus dias, porque os jovens morrerão de 100 anos. Jovem morrendo de 100 anos. Então, quer dizer, a vida na Terra ela vai ser prolongada. Não estou falando aqui, tira a igreja está no outro patamar que voltou com Cristo. Estamos falando aqui de vida humana na Terra. Então, aqui Isaías... doenças, né, bispo? Oi? As pragas e doenças serão eliminadas. Isso, e aqui, ó, não haverá velho que não cumpra os seus dias, ou seja, porque o jovem morrerá com 100 anos. Então, quer dizer, o homem vai viver muito, muito mais, né? Olha, aí Zacarias, capítulo 8, verso 4, diz assim, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua idade. Então, vai ter velhos, vai ter meninos, né? E aí vem Isaías profetizando no capítulo 65, ele diz assim, e edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que os outros habitem, quer dizer, não vai ter ladrão, não plantarão para que outros comam, você vai plantar para você, não vai ter roubo,
porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, quer dizer, vai durar, a árvore dura muitos anos. Então, haverá morte no milênio, sim, mas de forma bem restrita, com uma idade bem avançada. Então, Isaías, ele responde, capítulo 65, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas então vão viver ainda, vai ser muito... A longevidade da Terra no milênio, da vida humana, será muito maior, mas vai ter morte, tá bom? O Cláudio, ele comentou assim, então se for restaurar na forma original, então não haverá tecnologia, e sim igual ao Éden. Cláudio, eu acredito que a tecnologia não a vai... tecnologia nunca vai mudar. Eu acho que não as vai coisas... mudar, não. Vai existir Vai normalmente. existir. Vão avançar mais. A única coisa é que, assim, eu creio é que, assim, nós somos humanos inteligentes e nós temos tecnologia que não denigre a natureza. Então, a tecnologia, no milênio, ela vai ser de uma forma que não vai denigrir a nossa natureza. Certo? Sim. É por aí. Vai lá para o milênio que você vai ver como que vai ser, eu espero. Né? Mas você quer ir para o milênio no corpo transformado ou quer ir como humano? Não, agora fica a pergunta. Prefiro ir no corpo transformado, viu? Muito melhor. Eu acho que não ficou dúvida, né? Até agora, ficou mais alguma dúvida? Pastor Nelson, se você quiser dar uma palavra sobre esse Zacarias capítulos 18 e 19 aí, sobre a questão das águas no Egito que o irmão tinha comentado, eu dou a palavra para o irmão porque eu estava olhando aqui, Ezequiel 18 e 19, eles são grandes, eu ia tomar muito tempo para ler. Fica com a palavra, irmão, dá a sua opinião. Porque eu estive lendo o livro de Zacarias, e nesse capítulo aí, falam que se as nações que não subirem para adorar na festa das cabanas, haverá falta de chuva. E como o Egito já normalmente tem a falta de chuva, no capítulo 19 está escrito assim: este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então, se vai reter a chuva lá... Mas, pastor Nelson, ele não está falando especificamente de milênio aí não, hein? Fala na realidade... Saber essa profecia aí, o que eu não tô ainda... Porque no milênio, as nações subirão para adorar. E a nação que não fizer isso, haverá retenção de chuva. Mas, pastor Nelson, no meu consentimento, no meu pensamento, todas as nações que ficarem no milênio, elas vão subir para adorar. Porque são as nações que ficaram ao lado de Israel. Elas foram julgadas por Jesus, não pode ficar nação que... E no milênio, todas as nações, pode ser que o Egito nem exista mais. Se o Egito estiver do lado do anticristo, ele vai ser totalmente exterminado. Entendi. Entendeu? Então... Porque senão vai ficar uma coisa estranha, vai ficar uma divisão no milênio. Aí vai ficar por exemplo, um lugar tem abundância e no outro não tem, fica fora de propósito, né? Porque o milênio, ele é a restauração da terra. Então, como há uma restauração, não pode faltar água, não pode ter falta de mananciais. Será uma restituição do reinado de Cristo muito grande. Então, vai mudar muita coisa no milênio, em termos de tecnologia, em termos de convivência humana, muita coisa vai mudar. Eu acredito que todas as nações que foram julgadas, elas vão submeter ao reinado de Cristo por 1000 anos. Não tem como. Né? E fica estranho se num lugar da terra tiver água e na outra não tiver, no Egito não tiver, né? Isso. Uhum. No meu entendimento é o seguinte: durante o milênio não haverá rebelião. Não. Sim, não só haverá, no final do milênio. Só na batalha de Gog e Magog, só.
Isso, no final do milênio vai haver rebelião, porque Satanás vai ser solto, né? E aí ele vai reunir lá um grupo para tentar, vai ter rebelião. Agora, no decorrer do milênio, não vai haver rebelião. Cada um vai cumprir a sua missão, porque vai estar tudo restaurado, todos obedientes. Então, não, durante o milênio não haverá rebelião. Entendi. Obrigado pela explicação. Muito boa. Então, estamos aqui para ajudar. Aqui. Bom, irmãos, eu acho melhor deixar... Nós não chegamos nem na metade do primeiro tópico, bispo. Nós vamos... Ô, Leonardo. Diga. Aqui, ó, o Cláudio Freitas fez uma pergunta boa aí, lê aí. Embaixo, bem no final. Então, ele e os humanos morrerão e os corpos incorruptíveis não morrerão. Correto? Os humanos vão morrer. Quem morrer no milênio vai ser o corpo transformado também, não vai? Vai, mas os humanos vão morrer. Sim, mas tá aqui, ó, até na revista tem uma parte aqui que ele vai ter longevidade, mas eles vão morrer. Mas aí tem agora, Zé Herculano, tem duas coisas aí. Existe uma escola teológica que defende que não vai morrer, que vai ser transformado, o corpo vai ser transformado, e tem outra escola que defende que vai morrer como uma morte normal. Existem duas interpretações aí. Porque duas não, deve ter muitas, né? Com certeza. Não vai ter mais lugar, ó, não vai ter mais nem céu, né? Céu não vai ter mais, porque vai estar o milênio, vai estar aqui, a igreja vai estar aqui. A não ser que quem morrer no milênio provavelmente terá salvo. Com certeza. Então, eles vão ficar como? Eles vão ficar entre nós? Com o corpo, só vai mudar o corpo, eles vão ficar entre nós? Essa é a pergunta, né? Não, mas você vai ler Apocalipse que vai ter ressurreição depois do milênio. Então eles vão ficar, morreu durante o milênio, eles vão ter um lugar onde vão ficar. Provavelmente é igual, por exemplo, vai ser igual a grande tribulação. Não vai, Apocalipse eles falam primeira ressurreição, mas ele está falando ali, quando ele fala em primeira ressurreição, ele está falando daqueles que participaram da grande tribulação. Eles não vão estar reinando com a igreja ainda, eles vão, depois do milênio, que eles vão ressuscitar. Então, na aula que vem, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, que também é uma briga teológica muito grande aí. Isso aí tá uma briga feia aí em cima disso. Porque onde eles estão? Onde eles vão ficar? Porque se eles não estão reinando no milênio com a igreja, eu estou falando daqueles que venceram a grande tribulação. Eles vão ressuscitar depois do milênio. E aí, como é que faz? Se é depois do milênio, eles não estão com a igreja no milênio. Mas onde eles estão? Quem morreu durante a tribulação? Isso. Vai ter a primeira... Mas esses não serão transformados e estarão junto com a igreja? No milênio, não. Não. Não, depois quem morreu durante a tribulação não vai estar no milênio? Ainda não. Quem Pode ler o texto bíblico, você vai ver. Eu também, agora você me pegou. Agora... Para mim, eles estariam no milênio. O rabo da porca agora entorta, né? Eu tinha convicção que eles estariam no milênio. Não. E o pastor Nelson perguntou também se haverá mortandade infantil. Eu acredito que não, pastor Nelson. Porque não, se vai viver 100 anos, o mais jovem vai morrer com 100 anos, não vai ter. Então não tem como, né? Não tem mais doenças para matar, não vai ter fome, não vai ter doenças, então não. E não mesmo. Então, vamos deixar essa pergunta para a próxima aula? Para a próxima aula, que aí você vai estudar aí certinho. Eu vou ver direitinho. Porque eu tinha a impressão, pelo que eu tinha visto, eu tinha a convicção que quem morre durante a tribulação, os corpos deles seriam transformados e entrariam no milênio transformado já. Não. Agora, quem morrer durante... É uma das vertentes, é uma das escolas. É isso que a gente estava falando aí. Durante o milênio, aí pode ter a ressurreição lá no final do milênio. Exatamente.
Então, mas o Apocalipse ele ensina diferente, né? Então, nós vamos, na aula que vem, nós vamos falar sobre isso, né? Tá certo? Certo. Queria agradecer os irmãos, agradecer pela participação na aula, foi uma aula muito boa. Eu espero que os irmãos tenham entendido a questão das escolas milenistas. Se alguém não entendeu, pode me procurar, se quiserem também, eu posso colocar os gráficos de hoje lá no grupo, se vocês quiserem, que é muito interessante, viu, irmão? E a gente tem que estar preparado, porque aí o que tem de gente tentando fazer a minha cabeça por aí, que a gente não, que a gente vai passar pela grande tribulação, não, e não são poucas pessoas, não, são muitas. Mas na minha concepção, nós não vamos passar pela grande tribulação, porque nós já vamos estar com Cristo na glória. Amém? E aí? Coloquei pulga na orelha de vocês, né? Mas entenda aqui, ó, você viu? Irmão Zé Herculano, entenda uma coisa. Eu coloquei essa pergunta aí, mas eu não tô afirmando que eles vão ser depois ou antes. Eu estou colocando uma pergunta. Não, eu também fiquei em dúvida agora. Eu tinha a convicção de que era. Se você tem a convicção, então você está certo. Convicção é coisa certa. Eu estou colocando, eu não estou dizendo que eles vão, eu não estou dizendo isso. O que eu estou colocando uma dúvida para a gente poder pesquisar. Eu sim. Esses irmãos aí. Agora. Então, esses irmãos, os que passaram da grande tribulação, eles vão ressuscitar para participar do milênio ou eles vão ficar para depois? Porque vai ter morte. Se vai ter morte no milênio, esses que morreram não vão estar lá, reinando depois, né? Aí a minha pergunta é: aqueles que participaram da grande tribulação, que eles chamam de primeira ressurreição, eles vão estar já ressuscitados no milênio ou eles vão esperar terminar o milênio? Tá vendo? Essa é a colocação que eu estou colocando. Não estou dizendo nem sim, nem não. Por isso estou colocando minhoca na cabeça de vocês. E essa pergunta fica no ar para a aula que vem. Pode falar, Jefferson. Vou fazer uma pergunta para o Bispo. Bispo, qual é a sua opinião? Pergunte. Qual que é a sua opinião? Está no seu consentimento. Qual é a sua opinião? Não vou dar minha opinião, não. Eu quero que vocês... Para a gente poder fazer uma pesquisa. Para a gente pesquisar. Eu quero que vocês pesquisem isso. Eu não quero que... se eu der minha opinião, você vai saber, já que é a minha opinião. O que você pensa, né? Não, eu quero dizer assim, o Bispo tem certeza... Eu quero que vocês pesquisem essa pergunta, né? Lá, Apocalipse, no capítulo 20, né? Apocalipse, capítulo 20, que fala sobre isso, né? A primeira ressurreição, verso 4 e verso 5 do capítulo 20, né? Fala da primeira ressurreição. Tá bom? Então vamos pesquisar, então. Pesquisa, é isso que eu quero, né? Então, eles ressuscitarão antes do milênio ou depois do milênio? É a minha pergunta, tá bom? Queridos, amanhã tem Santa Ceia, eu tenho um culto para ir ainda, por isso que eu estou apressando um pouquinho. Amanhã tem Santa Ceia, a nossa ceia foi antecipada, né? Você, por favor, nós estamos agora liberados 100% na igreja, vai com máscara, álcool gel que tem lá, né, com toda a precaução, mas as igrejas estão abertas, cinemas, shopping, tudo com máscara, tudo. Então, amanhã... a nossa Santa Ceia é o segundo domingo, mas ela foi antecipada. Amanhã, na Igreja do Oratório, na Igreja Matriz, é a Santa Ceia. Eu vou estar ministrando lá na Igreja do Pastor Sebastião, às 6 horas, mas às 8 horas eu estou aí com os irmãos ministrando a ceia na Matriz. Não esqueçam, vamos participar, vamos estar juntos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu queria fazer uma oração de encerramento. Senhor Jesus, te agradecemos por essa aula maravilhosa, Senhor, e que nós possamos a conhecer a mais da Tua palavra, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo de conhecer a Tua palavra, Senhor, para sabermos aonde, Senhor, aonde e quando Tu virás, Senhor.
e coloca nos corações dos nossos irmãos, para que nós possamos pregar a tua palavra e que almas sejam salvas, que esse é o nosso intuito. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Fiquem com Deus.